Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Amém. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai Todo-Poderoso, Tua palavra lida, que a gente siga, ó Deus, com o coração aberto, mente aberta, para ter um encontro com o Senhor, mais uma vez, se rendendo ao que o Senhor tem a nos dizer. O Senhor é nosso Deus, Criador de todas as coisas, então nada melhor do que ouvir do Senhor, que eu possa, apesar das minhas limitações tantas, ser usado pelo Senhor nesse momento. Eu oro e agradeço por essa oportunidade, oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, assim, quando a gente fala de cristianismo, ser cristão, né? O que é ser cristão? O cristianismo não é simplesmente a gente já falou isso outras vezes, é tipo assim, um livro de regras, né? Ensinamentos do que fazer e não fazer. A gente falou isso semana passada, né? Não é simplesmente um sistema doutrinário, é isso também. Mas o cristianismo não é simplesmente um sistema de ensino. É isso também, mas é também relacionamento. Cristianismo é direto de relacionamento. Relacionamento. Você vai para a Bíblia, a gente vê relacionamento de amor, de perdão, de encorajamento, de compromisso com a missão que Deus nos deu. Mas é de relacionamento de quem com quem? É relacionamento nosso com Deus. Como que a gente se relaciona com Deus? Orando, certo? Indo à palavra, servindo o próximo. Porque o próprio Jesus fala, né? O dia que você serviu um dos meus pequeninos, a mim mesmo vocês estão servindo. É relacionamento, percebe? Então, cristianismo é relacionamento também. E nesse trecho, a palavra que eu quero destacar é exatamente sobre o enfoque que Paulo dá encorajando a Filemon. Certo? Aqui a gente percebe a carta é destinada a um certo Filemon, que a gente vai olhar aqui, e Paulo dá uma palavra de encorajamento para ele. De Deus, através de Paulo, a Filemon, de Deus, se Deus me permite, a vocês, uma palavra, e a mim também, uma palavra de encorajamento. Então, onde que estava Paulo? Paulo estava preso, né? Só para variar um pouquinho, judiação. Vira e mexe, ele estava, sim, em prisão, por pregar a Cristo, por anunciar a Jesus. Ele estava preso, ele tinha outros companheiros de cela presos com ele, e entre eles tinha um certo fugitivo, escravo. Esse escravo chamava-se Onésimo. E esse escravo tinha fugido do senhor dele. Naquela época era permitido, mas existia a questão da escravidão, certo? E havia então ali com Paulo um certo Onésimo. E detalhe é que o senhor de Onésimo, no caso, quem que era? De quem que Onésimo tinha fugido? Quem que era o senhor de Onésimo? Filemon. Filemon era um líder de casa e ele cuidava e protegia a sua família, e ele tinha escravos que serviam a ele, a família, e ele protegia esses também. E Onésimo, então, tinha fugido exatamente de quem Paulo está escrevendo agora. Mas, se a ideia, então, de Onésimo era se esconder de Filemon,
dançou, não deu certo. Porque ele foi parar com Paulo. E não sei se vocês sabem, Filemão tinha Paulo também como pai da fé dele. Filemão tinha conhecido a Cristo através de Paulo. E Onésimo também tinha conhecido a Cristo através de Paulo. Onde é que a gente percebe todos esses detalhes aqui? Dá uma olhadinha comigo nos versos 10, 12 e 18. Olha. Apelo em favor de meu filho Onésimo, é Paulo falando. Meu filho no sentido de fé, tá? Então, Paulo escrevendo para Filemão, olha, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Agora o verso 12. Mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Verso 18. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deu alguma coisa, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Percebe? Paulo, ele acaba de criar um dilema muito grande aqui para Filemão. Certo? Então, imagina a cena. Paulo na prisão, com outros companheiros, com Onésimo, escravo fugido de Filemão, pai da fé de Filemão e de Onésimo. Paulo pede para Onésimo voltar para Filemão. E agora, qual que é o dilema, pastor? O dilema para Filemão é o seguinte, porque pela lei, o dono de escravo poderia até matar um escravo fugitivo. Provavelmente isso passou, ou não passou, ou era previsto que Filemão poderia partir para esse lado, mas Filemão era cristão. E ele pode decidir. Nós podemos e devemos tomar várias decisões. E Filemão tinha o dilema de cumprir a lei romana, aliás, perdoar Onésimo. Só que o problema dele perdoar Onésimo, o que iam pensar os outros escravos? O que iam pensar os outros senhores? Parou para pensar? Ou castiga Onésimo. Só que o que vai acontecer? Vai na contramão de tudo aquilo que ele estava aprendendo como amor cristão. Vocês percebem um dilema de Onésimo? Ele poderia, de Filemão, ele poderia matar Onésimo, ele poderia não fazer isso, mas arcar com as consequências dos outros escravos e dos outros senhores, e ele poderia, então, ir contra a questão do amor cristão. Enfim, para Paulo, o que Filemão tinha que fazer? Receber Onésimo com as mesmas honras se estivesse recebendo ao próprio Paulo. Paulo fala, receba Onésimo como se você estivesse me recebendo. O meu coração vai com ele. E lembre, Filemão está escutando isso do pai da fé dele. Alguém que fez cair a ficha de Cristo para Filemão. Na situação de Filemão, diante do pedido pessoal de Paulo, lembrando que Paulo estava preso por causa da fé dele, como poderia então resistir a esse pedido? Lembrem que havia então uma igreja que se reunia onde? Na casa de Filemão. Esse é o contexto. Lembra que eu disse? Filemão era o pater família, era aquele que protegia todo o lar, que tinha toda essa questão de cuidado com a família e com os escravos. Então, como toda a igreja hoje ainda era lugar de oração, então a casa de Filemão era a casa de oração, era a casa de edificação, de correção. A igreja hoje também é lugar de correção, tem que ser, era lugar de comunhão, e é nessa reunião própria do povo de Deus até hoje que Filemão sabia que todos eram um em Cristo. Percebe que se a gente partir de Cristo,
a forma como a gente encara o nosso relacionamento com as outras pessoas muda completamente. Porque, falando ali do contexto de igreja, mas isso a gente aplica para fora, com certeza, né? Mas assim, todos eram um só, ricos e pobres, homens e mulheres, senhores e servos. Então, no fundo, Filemão não era mais nem menos do que o escravo Onésimo. Certo? É assim que funciona o amor cristão. Só porque eu sou pastor, eu não sou maior nem menor do que nenhuma outra parte do corpo. Eu tenho um dom. Você tem seus dons e coloca em prática, mas nós somos um corpo. Cabeça é Cristo, mas nós somos um corpo. Então, ali, o Senhor, né, dono de escravos, provedor de uma família, ele sabia, no fundo, que ele não era mais nem menos do que Onésimo. Isso faz toda a diferença. Realmente, Filemão tinha um testemunho exemplar. Ele demonstrava grande fé em Cristo, de amor ao próximo. E um dos motivos era porque ele encorajava todos ao seu redor. Filemão poderia ter qualquer outra atitude. Ele podia fazer pesar a mão, ele poderia maltratar as outras pessoas, ele poderia fazer outras coisas, mas vivendo a partir de Cristo, muda completamente a forma dele se relacionar com o próximo e com Deus. Isso levou com que Filemão fosse um encorajador. Veja o que está escrito ali no verso 5 e 7. Olha, Paulo falando de Filemão, olha, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. Paulo falando das notícias que ele tem de Filemão, tá? E do amor por todos os santos, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Irmãos, Filemão era alguém que demonstrava frutos, e entre esses frutos, encorajamento. Paulo demonstra frutos. Encorajando quem? Nessa carta? Filemão. Encorajando quem? Onésimo. Onésimo, vá. Fique tranquilo. Volte até seu Senhor. Volte até Filemão. E eu e você. Você tem motivos para ser um encorajador? Por tudo aquilo que você lê na palavra, que você ouve de Deus, e de tantas promessas que Deus já fez e tem cumprido e ainda irá cumprir para nós, você acha que você tem motivos para ser um encorajador? Claro que temos. Motivos não nos faltam. E a gente vai ver essa dinâmica aqui. Veja então como Paulo encoraja Filemão. Primeiro, Paulo fala então do relacionamento de Filemão com Deus e com os irmãos, né? Verso 4 e 5. Sempre dou graças a Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. É como se Paulo estivesse falando assim: Filemão, segue assim. Você tem feito bem. Seja um encorajador mesmo. Será que se você ouvisse isso de alguém de caminhada de fé, você se sentiria encorajado? Lógico, você vai ouvir isso porque você dá testemunho disso. A gente não está falando de encorajamento vazio, a gente está falando de encorajamento real, certo? Pode ter certeza, isso vai nos encorajar a caminhar mais. E Filemão recebe isso como um encorajamento. Paulo está encorajando, olha, é isso que você está fazendo mesmo, Filemão. Lembre-se disso quando você recebeu Onésimo. Olha, o relacionamento que você tem mantido com Deus, pelo testemunho que eu escuto de outras pessoas, é isso mesmo. Com o próximo, com aqueles que moram debaixo do teu teto, é isso mesmo, Filemão. Olha, você segue bem. Então eu quero te fazer algumas perguntas. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida de alguém? Porque aqui, Paulo está agradecendo a Deus pela vida de Filemão.
Qual foi a última vez que eu ou você agradeceu a Deus pela vida de alguém? Talvez tenha sido hoje ainda, né? Que bom que possa ser. E mais, qual foi a última vez que nós chegamos para alguém de caminhada de fé nossa, próxima, e dissemos assim: olha, eu tenho orado a Deus por você, para que Deus te use cada vez mais. Gente, a gente sabe que toda honra e glória é para Deus, né? Ok? Certo? Mas existe espaço sim para o encorajamento dentro da caminhada com Deus. Paulo está fazendo isso aqui com Filemão. Qual foi a última vez que a gente orou pela vida de alguém e a gente chegou para essa pessoa? Poxa vida, olha, Adriano, eu tenho orado a Deus pela tua vida para que você continue assim. Siga assim, cuidando bem da Débora, dos seus. É assim. Isso nos fortalece. Às vezes só falamos das outras pessoas para destacar os pontos negativos. E eu não estou falando que a gente não tem que levantar poeira às vezes tem. Às vezes tem. Principalmente se é construtivo. Certo? Se é construtivo, tem que sim, tem que exortar. Tem que falar, olha, não é por aí, não é assim, não é assado. Mas às vezes a gente... Lembra aquela ilustração que vira e mexe a gente fala, né? Uma mesa branca, caiu uma gotinha de tinta no meio da mesa, a gente olha para a mesa, o que a gente vê? A mesa? Não, a gente olha para a gotinha de tinta que caiu no meio da mesa. Porque a gente dá muito mais destaque, às vezes, para os defeitos, para as dificuldades das outras pessoas, mesmo quando o testemunho delas é um bom testemunho. Então encoraje, ore por essas pessoas e diga a elas que você tem orado por elas. E oportunamente, sim, encoraje, sabiamente, encoraje as pessoas que caminham com você e as pessoas que têm abençoado a tua vida. Encoraje as pessoas a seguir em frente. Veja como ela tem tratado a família. Se você vê como um bom testemunho, fale para ela, olha, tenho orado para que Deus continue abençoando você no cuidado da tua família, porque você é um exemplo para mim. No teu trabalho, olha, a forma que você deu a manutenção no meu veículo, né, Cláudia? Olha, ficou jóia, você foi honesto, só falou que tinha que trocar mesmo, ficou. Parabéns pelo teu trabalho, pela forma que você tem trabalhado. Qual é o problema de falar isso? Nenhum, porque você encoraja a pessoa a continuar fazendo a coisa certa para a honra e glória de Deus. E é o que Paulo está fazendo aqui. Olha, Deus, Filemão, eu ouço falar da fé que você tem no Senhor Jesus e pelo amor por todos os seus santos, e tenho orado por você. Então, esse é o primeiro ponto. Ore pelas pessoas que... Ore por todos, mas ore principalmente por aqueles que têm abençoado a tua vida e fale para elas em algum momento. Paulo também, aqui já passando para um segundo ponto, Paulo destaca a fé prática de Filemão. A fé de Filemão não era só de palavras, era uma fé prática. Onde que a gente vê especificamente isso? No verso 6, né? Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja o quê? Na minha versão está escrito eficaz. Percebe? Então, a fé que você tem, ela é eficaz. Quando ela é eficaz? É quando ela sai da palavra e vai para os atos. Certo? No pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Paulo, então, entende que Filemão faz da vida dele prática. Filemão cumpria, por exemplo, Mateus 22:39. Sabe o que fala Mateus 22:39? Ame o seu próximo como a si mesmo. Não é o que Paulo fala aqui quando ele fala, ó, tenho percebido o amor que você demonstra por todos os santos? É Mateus 22:39. Ame o seu próximo como a si mesmo. Palavras de Jesus. É preciso ir além das palavras. É preciso ser eficaz. A gente precisa olhar a nossa rotina diária. E aqui eu use um exercício de imaginação.
A gente precisa olhar para a nossa rotina diária como um campo cheio de ovelhas, e muitas delas distantes, ou que pularam a cerca, ou que, sabe, estão longe do Senhor. Se você tem mantido um relacionamento sincero, bom com Deus, então você é o pastor. No sentido de quê? De você ir até essas outras pessoas. E não falar assim, olha como que ela está lá. Está vendo o que ela fez? Por que ela fez dessa forma? Tim, 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 tum, tum, tum. Não, você pega e você vai. Se você ama a Deus e quer amar o próximo como a ti mesmo, então você pega e vai ver a tua vida como um campo, em que você vai atrás das ovelhas, para alimentar as ovelhas, para ouvir essas pessoas. Vocês acham que não tem gente aí que não precisa nem de comida, nem de dinheiro? Tem gente aí que precisa, sabe do quê? Do teu ouvido. Só isso. Tem gente que precisa encontrar sentido para a vida. Tem gente aí que precisa ser corrigida. Tem gente que precisa ser perdoada. Isso é uma fé eficaz. Porque foi exatamente isso que o próprio Deus fez comigo. Fez com você. Porque Deus nos alimenta, Deus nos supre, Deus nos ouve, Deus nos conforta, Deus nos corrige, Deus nos perdoa. Então a gente é luz para o mundo, refletindo Deus para o próximo desta forma. Filemão, por exemplo, como que ele deveria então fazer a fé dele eficaz? Ele tinha que receber a Onésimo e perdoar Onésimo. Percebe o que Paulo fez? Se Filemão, olha, o testemunho teu com Deus, eu tenho notícias que é 10, o amor que você demonstra com os seus da tua casa está ótimo, então faça o seguinte, sabe aquele escravo que fugiu, que você podia até matar, então você recebe ele como se você estivesse me recebendo, e perdoa ele. É duro abrir mão quando a gente tem direito de fazer algo, né? Para abençoar o próximo. Mas às vezes é isso mesmo que tem que acontecer. E esse é o segundo ponto. Então faça da sua fé uma fé eficaz. E o terceiro e último ponto. Gente, chuvarada boa, né? Bom demais. Por fim, então, Paulo admira e encoraja o amor de Filemão pela vida das pessoas. É o verso 7. Seu amor, Paulo se sente animado, encorajado por causa do amor de Filemão. Olha, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Mais uma vez, a gente sabe que só Deus é realmente digno de toda a honra e glória, mas um elogio dado do jeito certo, na hora certa, pode mudar completamente a situação de alguém. Certo? Um bom elogio, sincero e correto, reconhecido elogio dado para a pessoa na hora certa, no momento certo, pode mudar completamente uma situação. Se alguém é bênção então na tua vida, fala isso para ela. Não deixa para falar só depois que ela se for. Provavelmente ela nem vai esperar que você elogie ela. Porque quem serve a Deus não faz as coisas esperando ser elogiada. Pelo menos não deve. É ou não é verdade? A gente faz porque a gente crê que antes de fazer para o outro, a gente está fazendo para Deus. Então, provavelmente, quando você chegar para encorajar alguém que já se entregou a Cristo, ela nem vai esperar que você elogie ela, mas elogie. Mais até se você elogiar alguém que nem reconhece Deus, ou que não tem mantido, ou que está distante de Deus, elogie também, porque o mundo naturalmente não reconhece o real valor das pessoas.
Esse é o motivo de muitas vezes as pessoas andarem deprimidas, cabisbaixas, descontentes, porque acostumaram com o ritmo desse mundo que minimiza as pessoas, que exclui as pessoas, que não valoriza as pessoas. É totalmente contra isso que Paulo está dizendo, que Cristo veio nos lembrar do nosso verdadeiro valor, para que a gente se exalte de maneira nenhuma, porque o único digno de exaltação é Deus, mas nós somos filhos de Deus, nós somos povo santo, nós somos um povo remido, restaurado, gerado novamente por Deus. Então, como cristãos, nós precisamos ser pessoas que encorajam umas às outras. Motivos não nos faltam, pois Deus é o nosso Pai e maior encorajador. Aí fala assim, pastor, tá bom, onde que Deus encoraja a gente na Bíblia? A gente tinha que ler a Bíblia inteira, porque a Bíblia ela é absolutamente encorajadora. Eu quero lembrar alguns textos com vocês. Se você quiser ir abrindo, tranquilo, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, rapidinho, alguns versos. Quem quiser, for rápido de Bíblia, eu não vou esperar muito não, tá? Vamos lá. João 16, 33. Lá? 10 segundinhos. Quem abriu, abriu. Quem não abriu, vai acompanhar a leitura sem problema também. João 16, 33. Diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Oh, mas onde que tem encorajamento aí, pastor? Aí você segue o texto, né? Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. É Jesus falando. E nesse mundo a gente passa por aflições, mas tende bom ânimo. Jesus venceu o pecado desse mundo. Abra lá comigo um pouquinho antes, João 14, 16 e 17. João 14, 16 e 17. É Jesus de novo. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. A gente não caminha só. O próprio Deus caminha conosco. Ele é o Espírito Santo, o nosso Consolador, quem nos sustenta. Se hoje a gente entende a Bíblia, não é porque a gente ficou estudioso, é porque o Espírito Santo nos fez entender a Bíblia. 1 João, agora é 1 João, é para frente. 1 João 1, 9. 1 João 1, 9. Quero que você saia daqui hoje com o coração encorajado, para seguir nesse teu compromisso com Deus. 1 João 1, 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Todo mundo peca? Peca. Mas confessa sinceramente para Deus. Ele vai lançar o teu pecado no fundo do mar e não vai se lembrar nunca mais daquele pecado. Percebe? Josué. Vai lá. Antigo Testamento. 24:14. Josué, capítulo 24, verso 14. Josué 24:14 diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os seus deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Sirvam ao Senhor. Deuteronômio 31:8. Só mais 2, tá? É um pouco antes. Deuteronômio 31:8. Deuteronômio 31:8 diz assim: o próprio Senhor irá
à sua frente, estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. E por fim, 1 Timóteo 2, 5 e 6. Aí é Novo Testamento, tá? 1 Timóteo 2, 5 e 6. 1 Timóteo 2, versos 5 e 6. Pois há um só Deus. Entendemos? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Se você quiser ir a Deus, é por Jesus. Não tem outra via, não tem outra forma. E Ele entregou-se por mim e por você. Então, irmãos, fé e disposição para viver Deus nos farão pessoas encorajadoras. Leve essas promessas de Deus para você, tome ela para você e fale disso às outras pessoas. Concluindo, a nossa vida tem sido um refúgio para as outras pessoas. A nossa vida é um refúgio para aquelas pessoas que vivem ao nosso redor. E não há problema nenhum em reconhecer que não tem sido. Aliás, esse é o começo do processo de transformação. A nossa vida precisa ser, deve ser um refúgio para aquelas pessoas que vivem ao nosso redor. Pois é fato que o amor cristão sempre vai abençoar e sempre vai encorajar as pessoas. Porque é isso que Deus fez, é isso que Deus faz, e é isso que a gente precisa fazer, que sejamos então todos uma igreja encorajadora, aqui a Igreja Presbiteriana Filadélfia e tantas outras igrejas por esse mundo, para a glória de Deus. Amém. Então, encoraje, e que no final a honra e a glória seja para Deus. Amém? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, como é bom a gente ouvir do Senhor palavras que nos levam para cima, nos encorajam a seguir nesses tempos tão difíceis, tempos de aflição, em que a gente tem que lidar com tantas coisas, mas Deus, muito obrigado porque você é um Deus que não desampara, que nos lembra do valor que há na caminhada com o Senhor, que a gente possa realmente caminhar junto com o Senhor, encorajar uns aos outros, que a gente não abra mão da comunhão da igreja, que a gente congregue, se não é possível presencial, que a gente siga firme no online também, que a gente faça uma ligação, que a gente se faça presente na vida do outro, sendo da igreja ou não sendo da igreja. Isso é um aspecto, não é o único, é um dos aspectos, que a gente sirva, ame a todos aqueles que o Senhor tem colocado na nossa caminhada, que a gente sirva como o Senhor nos serviu, mesmo quando a gente não merece, mas o Senhor nos serviu com o teu amor. Inclusive a gente lembra disso, celebrando daqui a pouco a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, que nos faz lembrar exatamente isso, o serviço do Senhor a nós, entregando o próprio corpo, o próprio sangue, por amor de nós. A gente ora e agradece em nome de Jesus. Amém.